nesse lugar, amém? Glória a Deus por isso. Cumprimento o pastor e sim, me agradeço pelo convite, pela confiança, amém? Em nome de Jesus. Irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia então? Sem mais demoras. Miqueias, capítulo 7. Aleluia, Senhor. Aleluia. Miqueias, capítulo 7, versículo 18. Miqueias 7:18 diz assim a palavra de Deus: Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Aleluia, glória a Deus. Feche os seus olhos. Querido Deus, eu te agradeço por esse momento tão especial. Tu és o centro desse culto, ó Pai. Tudo aqui é para Ti, para que o Teu nome seja glorificado. E já fomos tocados aqui essa noite pela Tua presença poderosa. Agora, Deus, continua falando conosco através da Sua palavra. Nós queremos ouvir a Sua voz, a revelação que Tu tens para nós através do Seu Espírito. Tu sabes, Deus, que eu de mim mesma nada posso e nada sou, mas Tu és grande e todo-poderoso. E se aprouve a Ti nessa noite usar essa pequena serva, eu me coloco nas Tuas mãos como um simples instrumento, mas que de mim pode fluir o Teu poder essa noite, ó Deus, para que esses irmãos que estão aqui ou que estão em casa possam ser tocados pela palavra que sai unicamente da Sua boca. Eu diminuo para que Tu cresças e eu desapareço para que somente o Senhor apareça, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Eu sei que os irmãos há alguns dias, vem falando sobre o tema perdão, arrependimento, perdão. Eu tive a oportunidade de acompanhar 1 ou 2 cultos, salvo engano, muito abençoados. Então, irmãos, eu não sei realmente os textos que já foram ministrados, mas eu sei de uma coisa, que a palavra de Deus ela é nova todos os dias, que ela se renova, e ela é inesgotável, da parte de Deus. Então eu pedi ao Espírito Santo que me dirigisse nessa ministração, e eu orei, clamei ao Senhor, e eu creio que Ele o fará, amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Então o texto que nós lemos aqui de Miqueias capítulo 7, irmãos, eu digo que ele é o manual do perdão, porque ele nos ensina como é que Deus nos trata quando nós falhamos com Ele. Então eu quero começar te dando uma ilustração. Quando alguém te faz um favor, normalmente você diz obrigado. O que você está dizendo com essa palavra? Você diz obrigado e a pessoa te diz de nada, por nada. Com essa palavra você está dizendo, olha, você me fez um favor e eu me alegrei tanto que agora eu me sinto obrigado contigo. Agora eu tenho um dever para com você. E a pessoa te responde, de nada, por nada. Ou seja, ele está te liberando dessa obrigação. Está dizendo, não, eu fiz isso voluntariamente, você não tem que me pagar nada. Dá para entender, irmãos? Isso deveria ser assim na nossa vida em todas as questões. Não somente quando alguém nos faz o bem, mas também quando alguém nos atinge de uma maneira que nos magoa, que nos machuca. Quando alguém nos faz o mal, nós deveríamos olhar para essa pessoa e dizer, doeu. Mas eu tenho uma coisa para te dizer, você não está obrigado comigo por nada, de nada. É isso que nós deveríamos dizer. Agora, perdoar é fácil, irmãos? De jeito nenhum. Tanto que é um processo. É um processo na nossa vida com várias etapas. Aí as pessoas dizem, mas eu não consigo esquecer. E perdoar realmente, esquecer realmente no início não é fácil.
Mas é um processo que o Espírito Santo vai trabalhando no nosso coração, até nos levar a esse lugar de esquecimento, onde aquilo não vai doer e não vai ferir mais, né? Então, nós precisamos ter isso no nosso coração, né? Você não precisa achar que vai acontecer algo na sua vida e você, da noite para o dia, vai esquecer, vai apagar aquilo da sua memória. Não é assim, até porque nós não sofremos de amnésia, ninguém vai perder a memória da noite para o dia, né? Mas quando você consegue perdoar, aquilo pouco a pouco vai deixando de machucar, vai deixando de doer, e até que um dia você nem se lembra mais daquilo. E você também nunca mais vai usar aquilo para jogar no rosto da pessoa que te ofendeu. Às vezes você poderá até lembrar, mas aquilo você não vai usar mais contra a pessoa. É assim que Deus faz conosco. E é isso que a palavra de Deus está dizendo. Quem, ó Deus, é semelhante a ti? E aí a palavra de Deus nos dá os caminhos. Diz aqui, Ele perdoa a iniquidade. Versículo 18. Ele esquece, né? Ele não retém a ira para sempre, porque Ele tem prazer na misericórdia. Diz que Ele torna a ter compaixão de nós, que Ele pisa as nossas iniquidades, Ele lança o mal que nós fizemos nas profundezas do mar. Olha que coisa mais linda que é a palavra de Deus, né? Então, irmãos, quando eu penso no perdão e na dificuldade que nós temos, eu vou dizer para vocês, eu creio que se assemelha a dependência química. Não se assuste com o que eu vou te dizer, mas vocês vão entender. Porque segundo os ex-dependentes, eles, ainda que deixaram o vício, eles têm que vencer a si mesmos todos os dias, né? Porque eles estão sendo sempre atormentados, né? Aquele desejo de voltar sempre retorna, e a pessoa tem que estar ali firme, vencendo a si mesma. E o perdão talvez funcione dessa maneira. Talvez cada vez que você veja a pessoa que te feriu e que você já declarou que perdoa, você tem que vencer aquilo de novo no seu coração. Até você conseguir vencer aquela dependência emocional, né? Que aquele sentimento, que aquela mágoa te causou. E isso é possível apenas por causa do poder do Espírito Santo nas nossas vidas. Porque a mágoa, ela é humana. Ela faz parte da natureza humana. Nós, quando ofendidos, nós queremos revidar, nós queremos a vingança, nós queremos que o outro sofra como nos fez sofrer. Mas o perdão é divino. Aleluia. O perdão é divino. Ele vem da parte de Deus, sabe? É Deus trabalhando em nós. Eu digo que é quando nós mais nos assemelhamos, talvez minimamente, ao padrão perfeito de Cristo. É quando nós conseguimos dizer, doeu, machucou, feriu, mas em nome de Jesus eu te perdoo. E quando você libera essa palavra, o processo inicia no seu coração. Então Deus começa a trabalhar e começa a trabalhar. E então eu faço duas observações aqui já de início. Perdoar quem nos pede perdão, de certa maneira é muito simples. Porque a pessoa reconheceu que errou, chegou até você, me perdoa. É mais fácil, não é, irmãos? Difícil é perdoar quem não pede perdão e talvez nunca vá pedir. Quem talvez nunca vá reconhecer que falhou, que te magoou. Segunda coisa, perdoar quando você está em dúvida sobre a razão da questão, também é fácil. Porque você vai para casa e pensa, quer saber, eu não estava tão certo assim, né? Ele tinha um pouco de razão, eu tinha um pouco. Vamos fazer o seguinte, a gente se perdoa e fica tudo bem. Agora o difícil é quando perdoar, quando lá no seu coração você está convicto de que você estava certo. Você diz, não, mas eu estou certo. Eu não vou perdoar porque eu tenho a razão. Isso é o eu se manifestando, né? Mas a palavra de Deus não traz condições, amém? Ela diz simplesmente que nós precisamos perdoar. Aleluia. Então, esse texto, como eu disse, registre aí na sua mente o manual do perdão. É como nós aprendemos com Deus, sabe? Que embora nós sendo quem somos, é assim que Ele nos trata. Quando nós nos arrependemos, voltamos para Ele, Ele perdoa as nossas iniquidades. Ele esquece, e aí o texto termina dizendo, Ele lança nas profundezas do mar, para nunca mais ser retomado. Sabe, irmãos,
Tem gente que se gaba dizendo: eu sou bom, eu ajudo todo mundo, eu sou legal com todos, mas ai, 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 se pisar no meu pé. Você já ouviu essa expressão? Ah, não mexe comigo não, né? Eu não levo desaforo para casa, comigo é assim, bateu, levou. Né? E aí alguns ainda falam assim: não, eu quando tenho que falar, eu falo mesmo, eu falo na cara. Né? Quantas vezes nós mesmos já usamos essas expressões, né? A pessoa só erra comigo uma vez, porque eu não perdoo, eu não aceito, porque eu não erro com ela, né? E aí por aí vai. Mas será que essas são as atitudes que Deus espera de nós, irmãos? Hoje o Espírito Santo nos convida a examinar o nosso próprio coração, amém? Porque a Bíblia não diz que nós temos que pagar o mal com o mal, né? Muito pelo contrário, irmãos, como Deus fez conosco, né? A Bíblia diz lá em Romanos, né? Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Nós não éramos nada. E Ele não sabia o que receberia de nós no futuro. E Ele morreu por nós, por todas as gerações passadas, presentes e vindoura. Ele morreu por nós, sabe? Verteu o seu sangue puro ali, sabe? O cordeiro imaculado, sem saber o que receberia de nós. E nós precisamos aprender com Cristo. Aprender com Ele, como nos comportarmos diante das situações. Sabe, irmãos, Deus tem falado muito isso ao meu coração esses dias. Que o supremo trabalho de Deus em nós, através da pessoa do Espírito Santo, é nos tornar mais parecidos com Cristo. Dia a dia, é para isso que o Espírito Santo trabalha em nós. Para nos tornar mais parecidos com Cristo. E a Bíblia diz isso lá em Romanos, capítulo 8, versículo 29. Diz assim: que Deus nos conheceu e Ele nos destinou para sermos conformes à imagem do seu Filho, a fim de que Ele seja, Ele quem? Ele Cristo, seja o primeiro dentre muitos irmãos. Amém? E a palavra de Deus diz mais, diz que, né, que nesse processo em que nós estamos sendo aperfeiçoados dia a dia, diz assim a palavra de Deus lá em 1 João capítulo 3, versículo 2, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele e o veremos como Ele é. Olha que grande privilégio, né? O Espírito Santo trabalhando em nós, porque Cristo é o modelo perfeito, é o varão perfeito. Então o Espírito Santo vem trabalhando para nos ensinar, para nos moldar, para transformar a nossa vida conforme o caráter de Cristo, né? Então, irmãos, se nós queremos seguir os passos de Jesus, se nós queremos nos assemelhar mais a Cristo, né? E a palavra de Deus diz que até o dia de Cristo essa obra vai ser completada, né? Porque aquele que começou a boa obra em vós a completará até o dia de Cristo. Aleluia. Então eu sempre falo assim, eu não sei o que vocês, né, que eu gosto de brincar com os irmãos, né? Eu não sei o que vocês estão achando de mim agora, mas uma coisa eu digo, que até o dia de Cristo eu vou ser perfeito. Porque a palavra de Deus está dizendo isso, que essa obra vai ser completada. Então tem um pouco de paciência, né? Deus vai terminar essa construção. Então, meus irmãos, se nós queremos seguir os passos de Jesus, nós precisamos lutar para isso. E como Paulo disse, né? Por isso eu esmurro a minha carne e me reduzo à escravidão, para que eu não tendo pregado a muitos, venha eu mesma a ser desqualificado. Nós precisamos lutar, esmurrar a nossa própria carne, sabe? Quebrantar o nosso coração, diminuir-o completamente, sabe? Para que nós dia a dia, sabe? A Bíblia diz de glória em glória, né? Hoje vocês veem como um espelho, mas o Espírito vai trabalhando de glória em glória até que vocês se assemelharão a Ele. Essa é a obra do Espírito Santo, né? Então é crucial que nós entendamos o valor do perdão, sabe? Porque Cristo, o que Cristo fez por nós, lá na cruz do Calvário, morrendo, sofrendo todos os tipos de humilhação, que Ele disse, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Ele provou o seu amor por nós de todas as maneiras, né? Demonstrou tamanho perdão. Então, irmãos, né? Nós estamos aqui somente por causa disso. Da graça, do perdão, da misericórdia do nosso Deus, né? Nós lemos aqui, quem é semelhante a ti? O Senhor perdoou a nossa iniquidade, esqueceu o nosso pecado, sabe? Então, se Deus nos perdoou dessa maneira, quem somos nós para não perdoar o outro? Quem somos nós para não perdoar?
Então, como eu disse, guarda aí no seu coração. A mágoa é humana? É sim, sabe? E sentir quando você é ofendido e magoado é errado? Não, faz parte. Você só não pode ressentir, né, pastor? O que é ressentir? É sentir de novo, e de novo, e de novo. E aquilo vai remoendo no seu coração. E você vai ficando engasgado com aquilo. E aquilo vai crescendo, e vai tomando proporção. E vai enraizando no nosso coração. Até que se torna uma mágoa muito difícil de ser vencida, né? Então, quando acontece algo, meu irmão, minha irmã, ore. Corra para os pés do Senhor. Aconteceu algo, uma desavença, vá orar. Ore por quem te fere, diz a palavra de Deus. Esse é um mandamento para nós, né? Porque quando você começa a orar por aquela pessoa que te ofendeu, e aí eu não estou questionando de quem é a razão, não interessa. Se você se sentiu ofendido, começou a orar por essa pessoa, Deus começa a curar seu coração. E Ele começa a trabalhar no coração da outra pessoa. É assim o processo de Deus. Amém? Aleluia, glórias ao nosso Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então preste atenção. Perdoar é nos esforçarmos para tratar o outro como Deus nos trata. Então nós precisamos perdoar para nós sermos perdoados. Nesses textos estão no Evangelho de Jesus Cristo, né? Eu vou ler apenas um. Mateus 6,14. Se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Precisamos perdoar para sermos perdoados. E nós precisamos entender algo que Deus já trabalhou muito no meu coração. Que perdoar, irmãos, está muito ligado à consciência humilde de si mesmo. Sabe? A gente perdoa porque a gente também falha. Quando você tem essa consciência de que você também não é perfeito, sabe? Eu digo que a mágoa e o orgulho, elas andam juntas, são primas, são irmãs gêmeas, né? Aqueles que têm muita dificuldade para perdoar, precisam buscar em Deus, para Deus quebrantar o coração a respeito desse orgulho, dessa vaidade que nos faz sentir como se nós fôssemos perfeitos diante dos outros. Como se nós não falhássemos. Quisera fosse assim. Mas nós não somos perfeitos, nós convivemos com pessoas que não são perfeitas, né? As pessoas nos decepcionam e nós também as decepcionamos. Isso faz parte da nossa vida, do dia a dia. Infelizmente, nós temos queixas, elas nos ferem, nós as ferimos. Elas nos magoam, nós as magoamos. Então o perdão, irmãos, ele precisa fazer parte da nossa vida diária. É uma oração que nunca pode faltar na nossa vida. Que Deus nos ensine a perdoar e amar as pessoas com amor sincero. Então, aconteceu algo na sua vida, comece a orar por aquela pessoa. Você vai ver como é que Deus vai mudar a situação. Comece a orar, entregar essa pessoa nas mãos do Senhor. Ore pelo que te magoou. Você vai ver Cristo removendo toda aquela dor e te limpando, sabe? E Ele vai tirar de você o desejo de se justificar a si mesmo, o desejo de ter razão, o desejo de que a outra pessoa se dê mal, como te fez mal. E Ele vai limpar seu coração. Porque a obra de Cristo é perfeita. Às vezes as pessoas pensam, né? Ah, mas eu não tenho o direito de sentir. Tem. Como eu disse, tem, mas não tem o direito de guardar aquele sentimento. Não deixa aquilo guardado no seu coração. A falta de perdão gera amargura. Quem não perdoa, irmãos, se torna uma pessoa amarga, sabe? É perceptível, sabe? A pessoa só fala naquilo. Ela sofre por anos pela mesma razão, como se aquilo fosse real, como se aquilo fosse diário se renovando na vida dela. E ela se torna carregada e fica lamuriando e lamentando o que aconteceu no passado e contando. Cada nova pessoa, cada nova amizade que ela faz, ela repete aquela história, aquele caso e vai contando e revivendo. E aquilo nunca é passado, aquilo é sempre atual na vida dela. Vocês acham que é isso que Deus quer para os filhos dele? Não, eis que faço coisa nova, diz a palavra de Deus. Deus tem um novo para os seus filhos. Aleluia. E a amargura, ela contamina o ambiente. Sabe, uma pessoa amarga, irmãos, isso é uma realidade. É algo duro de se dizer, mas é uma verdade. A pessoa amarga, ela não guarda amargura só para si. Ela consegue contaminar, ela dissemina a amargura. E outras pessoas também vão ficando amargas.
E outras pessoas vão comprando as suas ideias e vão ficando parecidas com ela também, amargas, sabe? Eu conheci uma pessoa que trabalhou por anos numa empresa e ela era muito útil naquela empresa, um setor muito importante. Era chefe de um determinado departamento. Foram muitos anos de dedicação, de total empenho. E de repente, um dia ela foi chamada no Recursos Humanos e a chefe simplesmente disse para ela: nós não precisamos mais dos seus trabalhos, a empresa agradece. Mas houve uma reformulação aqui e você não vai ser mais necessária na função. Era uma pessoa inteligente, muito capaz, 2 cursos superiores, pós-graduação. Era uma pessoa crente, ativa na igreja, na casa de Deus, pessoa de ministério. Mas sabe, irmãos, o ódio tomou conta do coração dele. Ele nunca conseguiu perdoar aqueles que o demitiram. Sabe, enraizou no coração e ele se tornou, desculpa a expressão, irmãos, mas ele se tornou insuportável para conviver. Sabe, isso é uma realidade. Minha família que está aqui, ela sabe muito bem disso. Sabe, não falava de outra coisa e passou a viver para criticar a empresa, desejando que a empresa falisse, que quebrasse, que tudo desse errado, que a pessoa que ocupou o lugar fosse incompetente. E ela se esqueceu da mensagem de Cristo completamente e se tornou uma pessoa amarga e doente. E sabe o que aconteceu com essa pessoa, meus irmãos? Ela surtou, pastor, ela enlouqueceu, de verdade, que ela começou a andar sozinha na rua, brigando com as pessoas, consigo mesmas, ela quebrava as coisas, se tornou agressiva, e ela foi internada no manicômio por muito tempo, e nunca se curou. Faz anos que isso aconteceu, e até hoje vive à custa de medicamentos, porque se para, ela surta novamente, foi diagnosticada com uma doença mental incurável. É lógico que outros fatores podem ter contribuído, mas com certeza, isso, o ápice foi essa situação, a falta de perdão, sabe? E ela dizia assim, sabe, irmãos, nós precisamos cuidar no nosso coração a respeito da justiça própria, sabe? Porque nós não podemos justificar a nós mesmos. Quem somos nós para dizer que nós somos bons? Que nós somos justos para avaliar a nós mesmos. A Bíblia diz, seja outro que te louve, não a sua boca. E ela dizia, eu era a melhor funcionária daquela empresa. Eu dediquei a minha vida toda. Sabe, por que não mandou o outro embora? Por que tinha que ser eu? Justiça própria, né? Mas a Bíblia diz assim, olha, a ira do homem não opera a justiça de Deus, né? E nós precisamos decidir se nós queremos colocar o que nos acontece nas mãos de Deus, ou se nós vamos continuar segurando para nós mesmos e resolvendo segundo nós podemos, segundo pensamos que podemos. Ademais, irmãos, a ciência tem estudos no sentido de que a falta de perdão, né? Ela adoece não somente a mente, o psicológico, mas também o corpo, né? Úlceras, gastrites, né, tumores, as pessoas, né, e eu vi uma pesquisa, né, que dizia claramente isso, que as pessoas que são traídas, que sofrem uma grande decepção e que não perdoam, geralmente depois de cerca de 2 anos, o corpo, né, demonstra o resultado daquilo, algum tipo de doença, muitas vezes uma doença incurável, talvez um tumor maligno. Então também, irmãos, perdão é questão de inteligência. Eu sempre digo isso, perdão é questão de inteligência, de amor próprio, de autoestima. Você não vai perdoar o outro porque ele merece. Não vamos colocar merecimento nessa situação. Mas você vai perdoar porque você tem que cuidar do templo do Espírito Santo. Cuida da sua mente, cuida do seu corpo. Por quê? Se é algo tão ruim, se é algo que te feriu tanto, por que nós vamos ficar arrastando essas coisas, carregando isso com a gente por anos e anos? Feriu, não tem mais volta. O que aconteceu não se apaga, mas você pode ter qualidade de vida daqui para frente. Diz, ó, passou. E assim como Deus faz, que lança lá nas profundezas do mar, eu também vou lançar em nome de Jesus. E eu vou passar a ter qualidade de vida, agora é daqui para frente. Me leva, Senhor. É isso que nós precisamos fazer. Aleluia, aleluia. O inimigo é um estrategista. Quando ele percebe que você tem alguma fragilidade em determinada área, é lá que ele vai.
Sabe, eu gosto de contar esses testemunhos porque são coisas que eu vivenciei, que aconteceu comigo. Há muitos anos atrás, na igreja do falecido pastor Protásio, 15 anos, talvez mais. Houve um culto, pastor, e na ministração foi maravilhosa. Então o pastor disse: olha, então se você tem algo contra alguém, vá até essa pessoa e peça perdão, porque esse é o tempo. E foi uma bênção lá. Eu examinei meu coração e eu não encontrei nenhuma pessoa naquele momento que eu devesse ir lá e pedir perdão dentro da igreja. E aí eu estou lá tranquilamente a fazer parte do ministério de louvor. E de repente veio uma menina na minha direção e eu olhei e pensei: não é comigo, né? Pensei: não é para mim. E ela veio e parou bem na minha frente. Olhou bem nos meus olhos e disse: olha, eu quero te pedir, eu vim falar com você porque, desde a primeira vez que eu te vi, eu nunca gostei de você. Aquilo, meu coração disparou na hora, né? E ela disse: olha, eu quero te pedir perdão, porque eu nunca gostei de você. Fiquei constrangida. Na minha mente eu disse: o quê? O que essa Zinha está falando para mim? É assim que a gente pensa. E ela continuou: mas de uns tempos para cá Deus trabalhou no meu coração. Eu passei a te ver de uma maneira diferente. Só que, e hoje com essa ministração, Deus falou muito comigo para eu vir aqui te pedir perdão. Eu disse para ela: tudo bem, eu te perdoo, não, tranquilo. Só, irmãos, que aquilo me massacrou. Foi um pedido de perdão que doeu mais do que qualquer ferida, porque eu me senti traída, foi um traje. Eu saí de lá muito brava, não sei se a mamãe lembra, na época eu era solteira. Eu cheguei em casa muito. Falei: quem que ela está pensando que é? Eu nunca fiz nada para essa menina, eu sempre tratei ela bem. Eu cumprimento, a gente senta perto. O que eu fiz? O que eu fiz para essa menina? Olha para você ver, um pedido de perdão, o inimigo usando da maneira errada na vida de uma pessoa. Quando ele sabe das nossas fragilidades, é lá que ele vai. E aí Deus começou a trabalhar no meu coração, né? Porque Deus, ele é maravilhoso, né? Ele começou a dizer para mim: olha o que você está permitindo o diabo fazer na sua vida. A moça veio te pedir perdão. Que importa que razão que foi, o que ela tem, o que você fez, o que ela fez. O importante é a atitude de vir até você para consertar, para estabelecer uma comunhão. Glória a Deus, porque Ele trabalhou no meu coração. Amém? E Deus tem trabalhado na minha vida todos esses anos e vai continuar. Amém? Em nome de Jesus até o dia de Cristo. Aleluia. Então não dê lugar para o inimigo, não. Sabe, não dê lugar para ele. Vamos fechar essas brechas na nossa vida. Vamos ter sabedoria, irmãos, né? Vamos ter sabedoria. Aquela minha atitude era um orgulho da minha parte, porque eu dizia: como é que uma pessoa pode não gostar de mim? Eu não fiz nada para ela. Mas quem sou eu, né, irmãos? E quem somos nós? Nós somos falhos, sabe? O que há de bom em nós é a presença do nosso Deus. Aleluia. Glórias ao nosso Deus. Então, irmãos, eu já estou quase concluindo. O perdão é o de nada. Tudo bem, você me fez, eu senti, mas de nada, vá em paz. Fácil não é. Mas nós que conhecemos a palavra de Deus, nós sabemos que é necessário e é um mandamento da palavra de Deus. Aleluia. A mágoa, ela é uma erva daninha que alastra, que sufoca tudo. Ela impede a prosperidade em todos os sentidos. Tanto que a palavra de Deus diz: olha, as orações não são ouvidas e nem a oferta é recebida. É muito sério isso, irmãos. Nós precisamos examinar o nosso coração. Examinar o nosso coração. Glórias ao nosso Deus. Amém. Então até aqui eu falei, irmãos, da mágoa em relação ao outro, né? Eu quero concluir dizendo da mágoa em relação a si mesmo. Talvez, né, pastor, uma das mais difíceis, né? Que é quando a gente tem que perdoar a si mesmo. Porque tem pessoas que, em um determinado momento da sua vida, cometeram um erro, né? Um erro que trouxe, talvez, consequências graves. E essas pessoas já se arrependeram, talvez, e já pediram perdão a Deus. E talvez as pessoas já esqueceram, já caiu no esquecimento. Mas são pessoas que não perdoam a si mesmo, que continuam ali, sabe, marcadas por aquilo, e que se cobram,
o tempo todo, sabe? E a falta de perdão a si mesmo, ela gera complexos de inferioridade. A pessoa acha que os outros estão pensando algo dela que na verdade não estão. Aquilo na verdade está no coração dessa pessoa, né? E ela continua sofrendo e se cobrando, sabe? Há também aquelas pessoas perfeccionistas que não admitem que delas saia algo que não seja tão perfeito, né? Eu lembrei eu tenho um sobrinho, né, que eu amo muito como se fosse filho. E ele, acho que na época ele devia ter 5 aninhos talvez. E a gente levava ele para as gincanas na igreja. E ele adorava participar das provas lá, com ovo na colher, corrida de saco e tudo. E ele brincando, né, com as crianças. Mas para ele a festa só tinha alegria enquanto ele ganhasse. Quando ele chegava em primeiro lugar, ótimo, mamãe, foi maravilhoso aquilo lá. Mas o dia que ele perdia uma das provas, ele voltava chorando para casa e dizia, nunca mais eu vou lá. Aí eu falei para minha sobrinha, que é uma mulher temente a Deus, eu falei, conversa com ele, porque ele precisa entender que na vida nem sempre a gente chega em primeiro lugar. E nós não precisamos disso. Às vezes nós vamos chegar em segundo, terceiro, às vezes em último. Eu digo, o importante é nós não perdermos para nós mesmos. É nós não perdermos por negligência, por preguiça, por desânimo, por falta de disposição, sabe? Mas nós não precisamos ser melhores que as outras pessoas. Nós só precisamos correr juntos, lutar juntos, buscar juntos por propósitos. Amém? Então a palavra de Deus é muito clara. Não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Para aqueles que andam não segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos capítulo 8, versículo 1. Então, falhamos? Sim, e ainda vamos falhar. Mas é para isso, né, que existe o sangue de Jesus. E nós podemos nos humilhar diante do Senhor e nos arrepender. E Ele nos perdoa. Então esqueça, tire isso da sua mente. Aleluia. E por fim, irmãos, eu vou dizer isso aqui, você vai dizer assim, isso é uma heresia. Eu vou dizer, irmãos, é uma verdade. Há pessoas que têm mágoa do próprio Deus. Há pessoas que têm mágoa do próprio Deus. Sabe, eu conheci uma pessoa que, em um determinado momento da sua vida, ela sofreu uma perda muito grande. E então, ela se magoou com Deus. E ela era uma pessoa de ministério, uma pessoa muito útil na obra de Deus. E ela praticamente abandonou a obra de Deus. E ela disse com a sua própria boca, eu fiquei 3 anos sem orar. Porque de que adianta orar se Deus só faz o que Ele quer? Olha para você ver, uma pessoa que ficou magoada com o próprio Deus. E ela dizia como é que Deus pôde fazer isso. Porque nós servimos a Deus, nós sempre priorizamos as coisas de Deus. E por que é que Deus fez isso? Mágoas com Deus. E nesse momento que nós estamos vivendo, nesses tempos difíceis de pandemia, tem acontecido tantas coisas. Coisas que nós não entendemos, né? Sabe, mas também não só a pandemia, sabe? A vida da gente é cheia de situações, cheia de coisas que acontecem. Eu dizia no passado que um telefonema podia mudar a nossa vida para sempre, com uma notícia. Agora uma mensagem de WhatsApp faz isso. Às vezes você está lá num dia bom, chega uma mensagem, uma notícia que muda a sua vida para sempre, sabe? Então, irmãos, mas o que a palavra de Deus diz é o seguinte, sabe? Quem é que conheceu a mente de Deus que o possa aconselhar? Sabe, nós precisamos entender que quando as coisas difíceis e ruins acontecem na nossa vida, não é porque Deus nos ama, porque Deus nos ama sempre, porque o amor é a essência de Deus. É que às vezes Deus permite certas coisas na nossa vida, como permitiu na vida de Jó, por exemplo, né? E a Bíblia diz que Jó, por um tempo, ele ficou ali arrazoando com Deus, e ele fez alguns questionamentos, perguntava algumas coisas para Deus, mas no final das contas Jó entendeu. Ele disse, olha, eu falei de coisas que eu não entendia. Na verdade os meus olhos, né, meus ouvidos ouviu a sua voz, mas agora os meus olhos te veem. Eu te conhecia apenas de ouvir falar, mas agora eu sei quem tu és, Senhor. Sabe, então você pode ter certeza que se Deus permite que você passe por algo, por uma tribulação muito grande, por uma perda, por um sofrimento, eu te digo essa noite, existe uma face de Deus que a gente só conhece nesses momentos. Nesses momentos é que, quando a gente enxerga bem do meio da aflição,
é que você conhece algo de Deus que até então você não conhecia. Quando Deus decide que chegou o momento de se revelar para nós com mais nitidez, então Ele tem um plano superior e Ele é Deus. E Ele é soberano. Então Ele permite que certas coisas que saem do nosso campo de visão, do nosso campo de entendimento aconteçam. Porém Ele continua sendo bom, Ele continua sendo amoroso, Ele continua sendo um Deus bondoso que cuida dos seus filhos. Ele continua sendo o mesmo, só que agora é você que nunca mais vai ser o mesmo. Porque agora você vai ter conhecido Deus de uma maneira muito mais profunda. Aleluia, aleluia, você agora avançou um degrau a mais no seu relacionamento com Deus, sabe? Então, sem mágoas com Deus, vamos aceitar a vontade de Deus, sabe por quê? Se Deus permitisse que apenas coisas boas acontecessem nas nossas vidas, os homens iam olhar para nós e dizer, eles só servem a Deus porque Deus lhes permite apenas o bem. Mas eles precisam olhar para nós, sabe? E entender que se der tudo certo, nós amamos a Deus. Que se não der certo, nós continuamos amando. Que nós servimos a Deus em todo o tempo. Que Ele é o nosso Senhor em todas as circunstâncias. Mesmo sem entender, mesmo sem compreender. Aleluia, aleluia. Tem um cântico do Davi Sasser que diz assim: quando eu acho que entendi o seu jeito de agir, quando eu acho que alcancei os seus pensamentos outra vez, me fazes entender quão limitado sou, me mostrando que tu és o Deus que surpreende, que me ensina sempre que eu preciso confiar, mesmo sem compreender. O Deus que surpreende, um dia após o outro, e faz o sol brilhar pra mim, inédito outra vez. Aleluia. Mesmo sem entender, mesmo sem compreender, amém? Aceite que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Aleluia. Nem mágoas com o outro, nem mágoas conosco mesmos, e muito menos mágoas com o nosso Deus Todo-Poderoso. Nós precisamos aceitar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, porque Ele tem sempre planos de paz a nosso respeito. Aleluia, glórias ao nosso Deus. Eu posso fazer uma oração? Amém. Feche os seus olhos, amém. Aleluia, 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 oh, aleluia, Senhor, oh, Senhor, aleluia, Senhor. Oh, Pai querido, nós ouvimos a Tua palavra essa noite. A Sua palavra é poder. A Tua palavra discerne o nosso coração. Ela penetra como uma espada de 2 gumes. E nessa noite examina o nosso coração, Senhor. Vê se há em nós algum caminho mau, Senhor, porque nós queremos andar em retidão diante do Senhor, ó Pai. Ó Deus, nos ensina a perdoar como Cristo perdoou, nos ensina a amar como Cristo amou. Tira toda a vaidade, toda a soberba e todo orgulho do nosso coração, que nós possamos diminuir, meu Pai, que nós possamos olhar uns para os outros, entendendo, Deus, que não há perfeição em nós, mas que juntos nós podemos caminhar para a perfeição no dia de Cristo, se nós estivermos juntos de mãos dadas, uns ajudando os outros a crescerem no conhecimento do Senhor, na graça do Senhor, meu Pai. Não permita que o inimigo instaure entre nós divisões nem contendas, em nome de Jesus. Não permita que o nosso coração abrigue a mágoa do nosso irmão, do nosso familiar, do nosso amigo, do nosso colega de trabalho, meu Pai. Reestrutura o nosso coração, arranca de dentro de nós tudo aquilo, meu Pai, que não condiz com a Tua palavra, e que nós possamos ser homens e mulheres que dão testemunho, meu Pai, do amor do Senhor, que tudo em nós, meu Pai, possa fluir o amor e a graça do Senhor. E que nós não sejamos conhecidos como as pessoas rancorosas e amarguradas, mas que nós sejamos conhecidos como aqueles que dão a outra face, que não se envergonham disso.
e não se envergonham disso, meu Pai. Em nome de Jesus, nós possamos perdoar nós mesmos, não aceitar a condenação do inimigo, porque aquilo que Cristo já perdoou e já lançou nas profundezas do mar, nunca mais virá à tona, porque o que nos importa é o julgamento que Cristo faz de nós. E se nós nos arrependemos e confessamos e perdoamos, a tua palavra diz: aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Aleluia, aleluia. E nesses tempos tão difíceis, meu Pai, ó Deus, trata diretamente conosco como tu tens feito. Porque nos dias maus que nós passamos, o Senhor é o nosso consolo, um socorro bem presente na hora da tribulação. E de repente, quando nós nos deparamos com uma situação e nós pensamos: não vamos dar conta. E quando nós olhamos para uma situação e pensamos: Senhor, agora foi demais, eu não vou conseguir atravessar isso. E de repente, surge uma força, como a lava de um vulcão que ninguém vê, mas que está lá e que de repente ela brota poderosa e ninguém detém. Porque quando nós nos sentimos fracos, aí é que nós somos fortes, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Por isso nós nos gloriamos nas perseguições, nas injúrias, nas fraquezas por amor a Ti. Porque quando estamos fracos, aí é que somos fortes. Oh, Senhor, aleluia. Venha com uma porção de consolo para aqueles que estão aflitos, para os que estão perdendo os seus familiares, para os que estão com pessoas doentes nos hospitais, que estão, meu Pai, sofrendo, angustiados, meu Pai, com medo, meu Pai, do amanhã, das notícias que virão, meu Pai. Sustenta esses teus filhos, meu Pai, porque o Senhor é um Deus de graça, de misericórdia. O Senhor é amoroso, o Senhor sabe dar boas coisas para os teus filhos, meu Pai. O Senhor nunca desampara. A tua palavra diz: muitas são as aflições dos justos, mas de todas o Senhor os livra. Muitas são as aflições, mas de todas o Senhor o livra. Aleluia, aleluia. Não deixe que a nossa boca murmure contra Ti. Não deixe que a nossa boca murmure contra Ti. Não deixe que o nosso coração questione a Tua vontade. Nos ajude, meu Pai, a estar conscientes de que a Sua vontade é boa, perfeita, agradável, que os Seus caminhos são mais altos, que os Seus pensamentos são mais altos, mas que a Sua essência é de amor. O Senhor nos ama. E que quando nós chegarmos lá no céu, cada pergunta sem resposta será desnecessária a resposta. Tamanha plenitude do que nós vamos encontrar, tamanha plenitude do que nós vamos gozar contigo, Cristo e nós, esperança da glória. Aleluia. Aquieta os corações ansiosos, preocupados. Em nome de Jesus, onde houver um homem e uma mulher que estão temerosos, ansiosos e preocupados com o dia de amanhã, descansa no Senhor. Aleluia, aleluia. Basta cada dia o seu mal, o Senhor tem cuidado de ti. Amanhã pela manhã, as misericórdias do Senhor tornarão a se renovar sobre a sua vida. As misericórdias do Senhor tornarão a se renovar sobre as nossas vidas. Aleluia, aleluia. Só nos resta adorar o nosso Deus em todo o tempo. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Nos perdoa quando nós falhamos contigo, quando nós, ó Deus, falamos de coisas maravilhosas demais que nós não entendemos. E que como Jó, nós possamos em toda e qualquer situação olhar para o alto e dizer: eu não estou entendendo nada, mas eu bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Aleluia, aleluia, aleluia. Que esse caminho esteja livre para com o seu irmão, para com o seu próprio coração e para com o nosso Deus. Amém? Hoje é o culto da vitória. E se nós queremos ter vitória na nossa vida, tem que haver pontes, nunca muros, nunca paredes. E se o Espírito Santo falou no seu coração hoje, não endureça o seu coração. Em nome de Jesus. Passei até um pouquinho ali, eu peço desculpas e eu agradeço os irmãos.